as opções, seguindo o edital, que tinha outras opções. Ou encerrar o contrato, ou eu, Luciano, sentar lá na Conecta e assumir a gestão, só que sem recurso. Então, é um tiro no pé. Então, dentre as opções que nós tínhamos dentro do contrato, fizemos um TAC. E, infelizmente, foi a melhor opção hoje do assunto. Mas esse assunto eu também concordo com você, Joaquim. Foi uma briga também nossa com a empresa. Por quê? Você não mantém um padrão, né? Dessa transição. Você vai para qualquer cidade aqui do lado, Palinhos, Pedreira, ela está toda iluminada. Sim, já está com LED. É porque assim, todas as cidades. é que assim, são cidades menores, né? São 12 mil pontos, 10 mil, 8 mil, 15 mil. Então, tanto tem cidades até que elas fazem um consórcio entre elas, né? Mais que uma cidade, para formar uma PPP de um consórcio regional. Já tem acontecido isso. Então assim, nós passamos aí várias dificuldades nesse assunto, mas hoje nós estamos aí num patamar muito melhor do que a gente tinha aí antecipadamente. Os tempos de atendimento, lógico, no passado explodiram todos, mas hoje, atualmente aí, dentro desse ano, estava dentro da normalidade. Pelo contrato, eles podem exceder até 5% dos chamados, eles podem atrasar esses 48 horas. Lógico que não é o objetivo, né? Mas está previsto essa previsão aí para não penalizar já de cara. Então tem essa gordura de 5% de atendimento. E a rua lá, a gente consegue. São muitos telefonemas deles. Tá. Você me manda esse eu sei, é em frente ao Residência São José, né? É o Barba Gata, tá. né? Lá já trocou para LED, mas eu vou dar uma repassada lá no local. Uma dúvida que não espero uma resposta agora das serviços públicos não, mas para pensar, né? Que tipo de orientação que o plano diretor novo pode vir a dar para auxiliar a secretaria a ter mais parcerias, investimentos públicos, em todos esses quesitos, não só a iluminação, mas também... Que faltou eu colocar, seria ligado ao Smart Cities. Vou colocar já. Se quiser passar no outro. Tem uma pergunta ali dele. Não, pode continuar depois. Não, pode perguntar. Eu passo no final depois. Não, pode falar. Era sobre a Conecta, já que está falando, que lá na nossa região, lá, Qual que é o bairro lá? É lá na região do São Martim, quase divisa com Sumaré. CDHU São Martim. Isso, eu moro no Campo Florido, que é ali do lado, quase divisa com Sumaré, lá do Parque Cidade. Né? Parque da Cidade, tem o Vila Olímpia antes? O Campo Florido está do lado do Parque Cidade ali. Quando começou a Conecta lá, a experiência nossa lá na região foi muito boa, que a gente ligava de fato, às vezes até menos de 48 horas eles iam lá. Sim, o objetivo nosso é 24, entendeu? Mas aí depois a gente viu que teve um questionamento judicial da parceria público-privada, teve esses problemas aí que você... Hoje eu tenho notado que eles não têm mais atendido como atendia no início. Por exemplo, eles não têm atendido no 48 horas. Eu tenho aqui anotado 2 protocolos que abri acho até interessante em dezembro, que até hoje não foi resolvido. Né? É a primeira coisa. A segunda coisa, você falou de praças aí, porque a Conecta atende iluminação das praças também ou só da via pública? Porque no início, quando a gente pedia iluminação, alguma lâmpada queimar na praça, eles diziam que não atendia. Houve alguma alteração nessa parceria que eles vão atender as lâmpadas de praças também? Eles atendem também e o DPJ também atende as praças. Tá? Tem uma equipe do DPJ que também atende as praças. Mas pelo DPJ a gente tem que abrir o protocolo, pelo SEI da Prefeitura. Sim, se quiser, mais fácil, pode abrir pela Conecta, que a gente direciona e faz a manutenção. Mas eles não recebem pela Conecta. Por exemplo, lá na praça do bairro, lá tem uma praça grande, bem grande, e foi feita a revitalização, então tem muitos pontos de energia. Mas inclusive esse protocolo que está aberto é de 3 lâmpadas queimadas desde dezembro. Maravilha. Como é o seu nome? Edson. Edson. É para receber sim.
É para receber e para atender. Porque eles não conseguem, você não consegue nem abrir o protocolo, é isso? eles dizem que não, que só Que se não for faz parte do iluminação escopo. pública na rua. Tá. Não, mas tem que atender. Tá no Então, escopo. por isso que essa é que eu queria tirar a dúvida. Essa agenda é sua? Esse assunto é importante. Porque deve ter alguma instrução errônea no call center para não atender ou atender tipo de reclamação. Então, mas para vocês saberem, a modernização para LED está prevista em todas as praças existentes no município. Toda praça que tiver um ponto de energia com iluminação antiga vai ser trocada para LED. Isso após abril de 26. Até abril nós estamos cumprindo o marco que é o hall. Após abril, nós vamos fazer essas praças aí, as restantes, né, vamos falar assim, para atender. Mas a manutenção está no escopo. Então vou verificar isso daí já logo amanhã, porque tem que abrir o chamado. Tem que abrir. Tá? Tá bom. Tem mais apresentação? Então agora faltou eu falar um pouco de Smart Cities, que ela colocou muito bem. E assim, a parte de Smart Cities, que são cidades inteligentes, no caso da iluminação, o que estão sendo feitos? Já começou a fazer a instalação a partir de semana passada, mais ou menos, a troca dos relés nas cabeças das luminárias LED para relé inteligente. O que vai acontecer? As luminárias elas vão se comunicar umas com as outras, vão ser instalados repetidores que vão gerar informações para o call center da Conecta no COP para avisar que uma lâmpada está queimada ou piscando ou com uma iluminação, uma tensão errada, errônea. Alguns assuntos dá para fazer remotamente. Por exemplo, tensão errada ou apagou, você consegue dar um comando para o relé, dar um reset e ele rearmar a luminária. Tem casos que vai ter que ser aberto o chamado para a equipe até o local. Mas em grande maioria vai acender um alarme vermelho, né, na rua, já manda o alerta para a central e abre o chamado automático. Então, que aí entra nas 48 horas aí da manutenção. Seguindo o ponto que você colocou da melhoria para o município, com a rede implantada, depois nós vamos conseguir fazer adicionar serviços ligados aí, ou a telefonia, ou semáforo, ou estacionamento. Por exemplo, a gente consegue adicionar câmeras para monitoramento de vagas. Por exemplo, a gente vai em shopping, tem os LEDs a vermelho e verde, tem vaga. No centro, poderia colocar uma câmera avisando já o munícipe que tem vaga disponível. Ele entra no aplicativo e já comunica e fala, ó, tem vaga disponível na rua tal. Então ele já vai lá na certeza que tem a vaga disponível. Dá para incorporar cartão de zona azul também no assunto. Dá para fazer monitoramento facial, 13 de maio, glicério, etc., incorporar nas câmeras. Dá para integralizar as câmeras que a INDEC tem hoje nos semáforos, dá para integralizar também nessa rede Wi-Fi, que vai estar integralizado, para poder dimerizar também esse assunto. Monitorar o tráfego, à noite, por exemplo, após a meia-noite, 0 horas, eu consigo reduzir a iluminação em determinadas vias que a gente selecionar, tem baixo fluxo, visando aí também a economia. Então essa parte aí que está sendo implantada agora é uma parceria com uma empresa terceira da TIM, que a Conecta contratou, que tem um know-how e tem um atendimento já grande, né? Por quê? Caso a rede nossa ainda que vai ser implantada ela caia, ela entra no modo B, que seria a parte do celular mesmo da TIM na rede, consegue integralizar. Então o sistema já está previsto as falhas aí, se houver. Consegue integralizar aí
lixeira, quando a lixeira está cheia, com peso, sensor, nível de rio, dá para integralizar também nesse sistema. Então, assim, a gama que dá para colocar é grande. Monitoramento automático da cidade, sim, né? Tá certo. sim, então, você tem várias, assim, várias modalidades que, assim, e isso é previsto já no contrato. Em cima da receita, tem uma RSL que é um retorno de 5%, de 5% a 15% para o município. Por exemplo, tem uma empresa que quer fazer o monitoramento facial da cidade toda. Ela vai integralizar na base de dados, vai usar a nossa rede e vai remunerar o município. Então, assim, estou falando só do modo geral, né? Hoje É uma coisa aí para é uma coisa que está sendo trabalhada, está sendo implantada. Vamos ter uma reunião agora dia 26 para fazer essa integralização. Mas, do modo geral, é isso. Do cenário que a gente estava ano passado, hoje a gente está muito bem. Esse é um ponto que talvez a gente possa considerar bastante para o plano diretor novo. Sim, acho que o plano diretor prevê essas, chamado, receitas acessórias, que é previsto em contrato. Então, tem várias gamas aí. A gente pode monitorar algum local que está com problema de energia, pode integralizar, fazer medição online, sem fio, para não precisar fazer medição. Então, podemos fazer parceria com a Sanasa. Eu falo isso, é mais assim, né? Por exemplo, a gente vai fazer um loteamento, fazer alguma coisa nova. Entender o que você precisa de infraestrutura dentro desse loteamento, ele vai fazer o loteamento, ele vai fazer tudo para poder interligar dentro desse projeto seu de Smart City. Se eu tiver com a rede próxima desse local, já consigo colocar um repetidor lá dentro para integralizar. Então, assim, a gente chama de capilaridade, né? O contrato prevê 30% do município, que seria, o contrato prevê as principais vias, V1, V2 e V3, que são as principais avenidas. Mas, você consegue pegar eixos e gamas aí que são próximos e colocar repetidores para conseguir replicar o sistema. Tem algum tipo de integração entre a definição dessas vias e cruzamento de dados, por exemplo, de segurança pública? Porque a gente sabe que está bem atrelado nessa coisa da iluminação com segurança. Locais onde a gente tem mais episódios relacionados à segurança, tem mais iluminação. É possível pensar em algo assim? Dá para fazer. Não está previsto pontualmente no contrato fazer essa interligação com a segurança. A gente tiver uma reunião, inclusive, com o prefeito, com outras secretarias também, Sanasa, IDEC, Segurança Pública, para integralizar. Como foi feito até recentemente, integralizou as câmeras de comércio, área privada com a área pública. Então, dá para a nossa rede. É aquele postinho que estou vendo na cidade de negócio assim, de segurança? Isso pode ser qualquer, assim. Vou tentar resumir para você. Esse é privado, mas esse postinho integra dentro da rede. A câmera do seu prédio. O que nós precisamos é de, vou tentar resumir aqui. Nós precisamos de ou sensores, ou drivers, ou um adaptador para poder comunicar na rede. E aí integralizar tudo. Certo. Hoje, depois que a gente instalar a parte de telegestão, a gente consegue integralizar todos esses sistemas que eu te falei. Sanasa, INDEC, Defesa Civil, dá para integralizar tudo e jogar no monitor, o prefeito vê lá todos os assuntos integralizados. Porque hoje, a gente sabe que, por isso que teve essa reunião até, que os assuntos são descentralizados, né? Cada secretaria tem o seu sistema. É uma caixinha cada caixa. A minha ideia, eu, Luciano, com esse sistema, era integralizar tudo. Tem algumas resistências até nesse assunto, mas eu penso nessa integralização, que é possível. Lógico que aí teria que expandir o processo, né? Que a previsão do contrato é 30%. Aí você vai ter que, se for integralizar mesmo, vai ter que trabalhar com 100%, né? Para poder abranger. Luciano, um assunto que não foi abordado aí, mas pelo que chegou para nós é de competência da Secretaria de Serviço Público em relação às microflorestas, né?
Acho que aí o Carbonari vai ter que dar alguma mais. Pode falar. Tá. Eu queria saber quais são os critérios que estão sendo utilizados para a implantação das microflorestas e se está sendo feito, porque o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente já teve aqui também, nós temos esse questionamento, ficou meio no ar essa integração. Se está sendo feita alguma parceria, se o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente tem acompanhado essa Eu acho que implantação tem das sim. Olha, eu aqui fala, não Carbonari. tenho esse detalhamento deste projeto especificamente, tá? Mas o que eu posso dizer para você é que esse assunto foi permeado no que a gente chama de PLAC, que é o Plano Local de Ação Climática. Esse plano é coordenado por, hoje chama CECLIMAS, que envolve a meio ambiente. Ele recebe um tipo de assessoria externa, uma empresa de consultoria, não me lembro do nome agora. Então, Campinas foi mapeado nesse planejamento em termos das ilhas de calor e dos pontos críticos, tá? Em função desse levantamento todo, esse foi um dos critérios que a nossa secretaria teve para fazer esse projeto desse tipo de empreendimento. Né? O Carbonari, tem a questão da Agenda 2030 da ONU também, as ODS, né? Exatamente, que isso contribui para atender essa demanda. Você percebe aí que essa questão de sequestro de gás de efeito estufa, né, que está transformado em CO2 equivalente aí, fez parte dessas tratativas, porque no PLAC nós temos metas a serem atendidas, né? Então, dentro da nossa secretaria, uma das metas que tem é a parte urbana, da parte de plantio das microflorestas e outros serviços, tá? Então, existe essa ligação bem direta entre o PLAC e esses empreendimentos e esses serviços. Posso fazer uma pergunta? Não sei se tem a ver totalmente com o tema, mas eu lembro que uns anos atrás se falava em hortas coletivas e é um assunto que eu não vejo mais em pauta. Existe algum estudo, alguma intenção de tentar abordar isso? Se eu não me engano, até tinha algumas conversas e tinham leis, não sei se ainda tem em algumas cidades, que até se a pessoa mantivesse hortas coletivas tinha isenção de IPTU, coisas desse tipo. Eu particularmente, dentro da área que eu trabalho, eu não conheço. Carbonari, a Secretaria de Trabalho e Renda que está A gente tem, tocando. a gente mas tem você através do com a trabalho e secretaria. renda algumas hortas que são mantidas pela Secretaria de Trabalho e Renda, algumas no satélite Íris, elas são espalhadas. E também lá no CETEC. Lá no CETEC a gente tem algo tecnológico, né? No CETEC 1. Não no 2. A gente tem um pedaço lá que é uma grande horta comunitária, que mostra que a agricultura também é alta tecnologia, né? Está aí respondido. Mas quem organiza essas hortas, eu posso te passar depois então a listagem dessas hortas, onde elas estão, mas é junto à Secretaria de Trabalho e Renda. Mas E elas em áreas funcionam, públicas, são em áreas públicas. Sim, tem no Jardim Florencio, tem... E elas são ativas, então eu posso depois que interessante. te informar. Talvez poderia a Secretaria de Urbanismo, às vezes, ver se faz sentido criar alguma lei que incentive mais até com essa questão de longevidade, diz que o trabalho nessas hortas favorece a saúde das pessoas, além da alimentação, coisas desse tipo. E tem uma horta específica que ela é da Botica da Família, que são as ervas medicinais, que tem algumas que são catalogadas já, porque a própria Secretaria de Saúde indica, e existia um laboratório que faziam esses remédios com essas hortas. O município perdeu a Botica da Família, foi para a Unicamp. Momentaneamente está desativada a Botica da Família, mas no São Marcos, a FEAC, junto com a Secretaria de Saúde, estava fazendo uma horta desse tipo. Então tem várias iniciativas junto à Secretaria de Saúde com as ervas medicinais, e a gente tem também esse outro trabalho. A gente pode ir, talvez, para eles virem aqui apresentar. Não, né? Trabalho e renda vai me falar. Então, e aí eles podem abordar esses temas. Eu queria abordar
com relação às microflorestas, eu não sei qual, assim, ó, a maneira que é estudado a implantação, mas a gente, sou arquiteto urbanista, e o que a gente vê é o seguinte, tem locais que estão plantaram as microflorestas, tem lugar que está secando o árvore pra caramba, porque nós tivemos uma época de estiagem grande, teve áreas que foram plantadas em plena estiagem, muito denso, está impedindo a visão do trânsito, do tráfego, você não vê os carros que estão vindo, porque aquela massa de vegetação que foi colocada impede, ou impede em parte, e o que a gente vê aqui no futuro, com o crescimento, o fechamento vai ser muito maior e vai impedir mais. Está impedindo a circulação de pessoas, porque mesmo áreas de balões e áreas de canteiros centrais, gramados, da maneira que a quantidade de vegetação que foi plantada, impede as pessoas de passarem, de circular, de cruzar a avenida, de cruzar o balão. Então, eu não sei que critério que foi feito nisso daí. E eu, sinceramente, eu vejo assim, talvez importante, a ideia é interessante, né? Eu não conheço aprofundadamente sobre essa teoria das microflorestas, mas eu vejo assim, nós temos bairros que eram altamente arborizados em Campinas e bairros que nós temos quase árvore nenhuma, que eu acho que seria muito mais interessante, antes de ficar implantando microfloresta, da gente arborizar as ruas. Então, é uma crítica que eu espero que vocês aceitem como crítica construtiva. Não, lógico. O que eu posso falar, o projeto dessas microflorestas em si, é um projeto que não começou em Campinas, ele é conhecido até fora do país, né? Então, existe, como em toda a parte que a nossa secretaria faz, tanto das praças, desse tipo de microflorestas, plantio, replantio, a secretaria tem toda uma metodologia que ela desenvolveu e segue primeiramente isso, tá? Isso foi colocado, como eu disse, na microfloresta, a identificação desses pontos foi feito dentro do PLAC, do Plano Local de Ação Climática, onde foram identificadas áreas com temperaturas que realmente necessitavam de algum tipo de intervenção com uma resiliência maior. Tá? Mas eu vou levar a sua preocupação para o nosso DPJ, no sentido de estar colocando para eles as suas dúvidas, dar retorno de uma maneira bem técnica. Eu queria também, assim, mais duas coisas que eu queria colocar. Por exemplo, eu moro em Sousas, cortaram muitas árvores em Sousas e fizeram um plantio em agosto, plantaram algumas mudas. E eu passando todo dia na frente e vendo aquelas árvores secando. Primeiro é o seguinte, fizeram um canteirinho de acho que 30 por 30, um corte na calçada para plantar árvore. A gente já sabe que isso é totalmente insuficiente para poder plantar árvore, para poder captar água e para receber o aumento do caule da árvore dentro de alguns anos. Canteirinho muito pequenininho. Plantaram as árvores tudo secando. Aí eu liguei lá na subprefeitura de Sousas, reclamei, fiquei 2 semanas reclamando, falei, porque tem que ver isso aí. Aí teve uma semana até a secretária lá me mandou, a gente conversando com o WhatsApp, me mandou fotos de um caminhão pipa de água de reuso aguando as plantas. Depois de uns 15 dias, eles tinham algumas árvores que morreram, substituíram quase todas, e aí a moça me mandou foto que eles conseguiram lá um reenducando em Sousas, que estava aguando com regador, que é perto da subprefeitura, aguando as árvores toda semana. Pronto, a maioria está lá resistindo. Claro, tem o vandalismo. Ontem mesmo eu vi uma árvore que foi atropelada e agora terminaram de vandalizar a árvore. Então tem o pessoal que quebra tudo. Infelizmente nós temos essa questão no vandalismo. Então não é conveniente às vezes fazer o replantio num mês como agosto. E se tiver, tem que ter um esquema de poder aguar para aquela planta poder resistir. Porque também planta em agosto, depois de setembro tem que plantar de novo, outubro tem que plantar de novo, tá perdendo muito. Nós temos usado agora, eu vi que houve uma grande experiência nessa área de irrigação em período de estiagem. Nós estamos usando o gel, isso, hidrogel.
ele hidrata e ele vai liberando lentamente no solo a água. Ele é reabastecido, isso a gente ganha eficiência na irrigação e na hidratação das plantas. Se isso tivesse sido Isso utilizado, já passou já a ser utilizado. Nós Eu não estamos, sei se aquelas que foram plantadas lá em agosto. Eu acho que, de uma maneira bem geral, na Secretaria, as ações nossas, elas estão sendo norteadas, né, por tudo isso que foi falado aqui, do ponto de vista da critério sustentável, lógico, e também da questão climática, né, que a gente tem que ter uma forte ligação, como, por exemplo, que já é a minha área mais propriamente dita, a questão dos resíduos, a questão dos aterros, né, de tal forma que um grande desafio nosso é reduzir o volume de resíduos que são depositados em solo, que existe emissão de gases de efeito estufa, principalmente metano. Então, um grande desafio aqui nosso é sair dos atuais 2% de índice de recicláveis que a gente tem hoje no município, para a gente, porventura, conseguir chegar acima de 10%, 15%. Então, nós temos alguns serviços aí que estão previstos, que vão ser considerados na confecção do plano diretor, como, por exemplo, aumento dos ecopontos, vão ser mais 15 a partir do meio do próximo ano. Aumento dos pontos de entrega, que a gente chama de ponto a ponto, que são umas caixas verdes, que vocês devem ver distribuídas pelo município, um total de 33. Nós vamos ter que aumentar isso, mas principalmente nós tivemos uma tentativa aqui, por uma questão não técnica, mas uma questão legal até, a PPP do resíduo sólido, do lixo, nós não conseguimos fazê-la viável do ponto de vista de implantação, mas assim como na PPP da parte de iluminação, a gente vê que o aporte financeiro é muito importante através das concessões, que é uma PPP, né? E particularmente nesse tipo de aspecto, nós fomos convidados e já estamos fazendo parte, assinamos um programa que é capitaneado pelo governo de São Paulo, que integra resíduos, onde eles estão dando uma assessoria técnica e também a financeira, no sentido de tornar realmente viável um novo modelo de gestão da parte de resíduos. Então, a somatória de tudo isso que nós estamos falando, a troca das luzes pela tipologia delas, as microflorestas e por aí, a arborização e a redução do volume de resíduos dispostos em aterros, a meta nossa é que realmente a gente contribua bastante fortemente na questão da redução dessas emissões. Posso fazer mais uma pergunta? Com relação às árvores que são retiradas, suprimidas, os troncos, o que vocês fazem com esses troncos? Porque nós temos madeira, e eu vejo os cortes, várias árvores que cortaram lá em Souza, tudo tronco pequeno. Em vez de ter cortes grandes, que esses troncos e árvores nobres, porque é ipê, jequitibá, jatobá, jacarandá mimoso. Então, né? Claro, algumas às vezes tem broca, tem doença, tudo às vezes não dá para aproveitar. Aqui hoje nós temos funcionando desde 2019 a usina verde, né, que é a usina para fazer compostagem, né? E um dos insumos, né, que entra nessa usina é a parte de podas, de vegetação. Né? Então a parte de galharia, a parte de tronco, a primeira fase do processo que transforma é um triturador, um picador, tá? Então são 3 equipamentos que tem lá, é um picador, depois um tipo revolvedor das leiras, que é uma compostagem, né, que é feita através de mas eu estou perguntando com relação aos troncos de então, corte. Vão para lá e são picados, tá? Então, pegar um ipê, picar, pegar um jequitibá e picar. Jequitibá, vários foram cortados ali do bosque, quando teve aquele problema no bosque. O senhor está dizendo reaproveitar a madeira. Reaproveitar a madeira. A gente sabe de prefeituras que fizeram assim, cursos de marcenaria, carpintaria, estão usando isso para fazer mobiliário de praça. O problema de é praça. que o tamanho de uma cidade como Campinas, o próprio Eduardo falou, né? É realmente um grande desafio a gente E tem cidades que estão estocando essa madeira, secando e fazendo tábua e vendendo para uso, para mobiliário, para uso, para fazer porta, para fazer janela, para fazer móveis. É o que a gente acha. É uma judiação e não tem um trabalho nesse sentido. Quando se montou a primeira unidade de reciclagem municipal,
a intenção era essa. Quando a primeira unidade lá no Mão Branca, que era resto de material de construção, inclusive depois as cooperativas foram para lá, e depois virou um grande negócio para as cooperativas. Eu tinha coisa para poder falar desse tipo de usina, mas... E aí a gente, então, agora está abrindo uma segunda unidade, né? Uma segunda URM. Então, a URM, nós temos hoje uma usina que ainda funciona, é uma área de 125 mil metros quadrados, só que nós estamos no final dessa vida útil, né? E é uma coisa realmente interessante que o material de demolição e de construção, né, que a gente chama de RDCC, se você for olhar friamente no espírito da resolução CONAMA, que é uma resolução que gera esse tipo de assunto, a responsabilidade é do gerador, não seria do poder público. Mas a prefeitura tem esse tipo de usina, eu não vou dizer desde quando, que eu não me lembro, mas faz bastante tempo. A capacidade está praticamente terminada e ali a gente faz uma segregação de todos 2003, esses materiais, né? e temos uma cooperativa lá. Inclusive nós precisamos tirar essa cooperativa das instalações dela de uma maneira provisória. Eles estão agora trabalhando com a triagem dentro do Delta, que está desativado, porque nós vamos usar o espaço físico delas para terminar o grade do talude que nós temos nessa usina. E acabamos de desapropriar uma área contígua, praticamente da mesmo tamanho da URM, para a gente continuar com esse processo. Mas a finalidade desse tipo de usina é fazer a triagem, principalmente madeira. Nós temos inclusive lá uma empresa que tem os contêineres lá, os cooperados eles triam, separam madeira e outros materiais e está lá e segue a vida, são recicláveis. Tá? Hoje a gente recicla do ponto de vista geral, entre material triado e a parte que a gente chama de cinza, parte vermelha, que é um tipo de britagem para fazer um tipo de agregado, a gente recicla hoje do resíduo que chega da ordem de 22 a 25%. Tá? Então tem uma fração aí que é um aterro, vai para o aterro de inércia, que a gente chama, que é essa área que eu estou falando. Tá? Mas a reciclagem está aí também, isso que o senhor falou de madeira e coisa e tal, está aí. Complementando até, Carvalho, na compostagem, todo o material que vai lá de galeria, ele vira adubo, certo? Ele vira composto. Ele vira composto. Então trabalhando até E ele foi homologado até Pelo mapa. Pelo IAC, correto? Não, pelo mapa. Sim. É registrado no mapa. Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura. Foi da SEASA também. Né? SEASA, o FLV. E lá fizeram um trabalho muito bacana, por exemplo, com curso de jardinagem, Sim, aproveitando. Pegando esse adubo. Mas é que Campinas tem tanto resíduo de podas e coisas desse tipo, que a gente, dentro da nossa usina, a gente não tem capacidade operacional para atender o cidadão que é o jardineiro, o pequeno gerador, que possa levar o seu resíduo lá para a gente fazer isso.